Boa tarde, pessoal. Vamos começar então a nossa terceira aula, nossa aula do dia 3 de fevereiro. E hoje o que eu quero conversar com vocês, eu sempre vou fazer assim, tá, gente? Vocês já viram, quem está conseguindo acompanhar todo dia? Na aula de ontem, primeiro eu fiz retomei um pouco a aula passada. Daí falei das coisas novas. Então eu sempre faço assim. Eu sempre volto um pouco no que a gente conversou e aí falo um pouco mais das coisas novas, tá? E eu vou mostrar também para vocês aqui o material de estudo da nossa aula. Eu já gravei, tá, para vocês o material para estudar pelo áudio para mandar para vocês. Só não tive tempo ainda de cortar ele em pedaços para mandar em pedaços, porque fica mais fácil, fica um tamanho menor e aí vai mais rápido com a internet. Então, assim que acabar a aula aqui, eu vou fazer essa edição, né, no arquivo para mandar para vocês e o texto junto também. Então, vocês podem ler ou podem escutar ou podem fazer as duas coisas, tá? Gente, é bem importante que vocês estudem esses materiais que eu mando, tá? Seja ele o texto escrito ou seja ele pelo áudio, é sempre é o mesmo material, mas é bem importante, porque ele complementa aquilo que a gente fala aqui, né? Então, vai sempre melhorar, aumentar o aprendizado de vocês. Quanto mais a gente estuda aquele assunto, mais a gente vai entendendo e consegue ir aprimorando, tá bom? Então é bem importante que vocês acompanhem o material de estudo que eu mando, tá certo? Então é assistir a aula também, mas também escutar os outros áudios, se possível, ler o texto, porque aí também já é mais um exercício para vocês, é mais uma forma de vocês também melhorarem, né, a parte do português culto. E nesse sentido aqui, eu queria falar algumas coisas que a gente conversou ontem e que eu notei que talvez ainda a gente precisa conversar um pouco mais, que a gente precisa reforçar um pouco mais, né? Então, ontem nós falamos sobre a questão da diversidade linguística, né? Como todas as línguas do mundo, elas são variadas, elas têm diversidade. Então, assim como o português, o guarani ou qualquer outra língua, vai ter uma diversidade dentro dela mesma. Claro, aqui eu vou falar do português porque é o, o tema da nossa aula, né? O foco dessa disciplina é o ensino do português. Mas não é diferente para outra língua, né? E a gente vai falar do português também nesse contexto intercultural, como nós falamos ontem, né? O português está em contato com outras línguas também, né? Dentro do Brasil, nós temos o português, mas também temos as outras línguas que são faladas aqui no Brasil. O Guarani, que é a língua materna da maioria de vocês, né? Mas também tem outras línguas que são faladas aqui no Brasil, além do Guarani, tem as outras línguas indígenas todas, que são mais de 200. Tem línguas que vieram da África, tem outras línguas que vieram da Europa, como italiano, alemão e tudo isso. Então, dentro do Brasil tem essa diversidade, né, linguística. E isso é uma riqueza da nossa cultura, isso é uma riqueza do nosso país. E a língua portuguesa em si, o próprio português, também é muito diverso. A gente vê que português que nós falamos aqui no Sul não é igual ao português que se fala no Nordeste, ou que se fala em São Paulo, ou que se fala no Rio Grande do Sul. Né? O que se fala aqui em Santa Catarina é diferente do Rio Grande do Sul, por exemplo. É o que a gente chama de variação regional. Então, um conceito que eu acho que a gente precisa reforçar um pouco
é essa ideia da variação na linguagem, a variação linguística. Então, quando a gente fala de variação linguística, a gente está dizendo sempre assim, ó, que é quando nós temos mais de uma forma, é mais de uma palavra para dizer a mesma coisa. Então, ontem eu dei um exemplo para vocês do fazer xixi e do mijar, né? Que é uma forma é usada mais pelas mulheres e pelas crianças. A outra forma é usada mais pelos homens. As mulheres não falam muito. Por quê? Porque existe uma regra social, uma regra da sociedade, que diz assim, ó, é feio a mulher falar tais palavras. Não, ou então, não é bonito o homem falar tais palavras. Isso é uma coisa da cultura, certo? Então, a cultura, ela vai influenciar como a gente usa a língua. Um outro exemplo de variação linguística. Então, a gente tem que pensar assim, ó, quando eu tenho mais de uma maneira para falar a mesma coisa. Então, vamos supor, aqui a gente fala aipim, não é? Mas lá no Nordeste do Brasil se fala. Alguém sabe como é que chama aipim lá no Nordeste? Algum de vocês sabe? Já ouviu a palavra? Macaxeira? Macaxeira, exatamente. Isso mesmo. Então, é a mesma coisa, né? Se você diz assim, ah, que vontade de comer um aipim frito. Ai, que vontade de comer uma macaxeira frita. Você vai comer a mesma coisa, certo? Isso é parte da variação. Ou então, como o exemplo que eu dei também, quando eu vou falar com uma pessoa mais velha ou uma pessoa que é mais importante que eu vou dizer o senhor, a senhora. Agora, se eu vou falar com uma pessoa que é igual a mim, que é da minha idade, que é do mesmo nível que eu vou chamar de tu. Ou outros lugares do Brasil vai chamar de você, não é? Se eu vou falar assim com o meu chefe, ou se eu vou falar com a minha avó, né? A minha avó, eu vou chamar ela de senhora. Eu não vou chamar a avó de tu, mas o meu marido eu vou chamar de tu, não vou chamar de senhor. Se eu vou falar com uma criança, eu vou chamar de tu, não vou chamar a criança de senhora, né? Então, para eu me referir a uma pessoa com quem eu estou falando, tem essa variação, né? Do senhor, senhora, tu ou você. Uma planta ou um animal pode ter um nome diferente em lugares diferentes. Então, isso é que a gente chama de variação linguística, certo? E assim, a variação também pode ser uma variação de pronúncia, certo? Das palavras. A gente pronuncia as palavras de uma forma diferente dependendo de quem que está falando. Por exemplo, um exemplo que tem lá no texto que eu deixei para vocês de leitura, de estudo. Lá no Nordeste, as pessoas falam comida, né? Eu tô com fome, preciso de comida, né? Pronuncia diferente. Aqui no Sul, a gente fala comida. Tem alguns lugares, inclusive, que se fala comida, não é isso? Todas essas formas de pronunciar a palavra são corretas, têm a mesma, é, são equivalentes, né? Têm a mesma validade. Só são maneiras diferentes de pronunciar. A mesma coisa, por exemplo, a palavra como a palavra tia ou dia. A pessoa que é nascida aqui na ilha de Florianópolis, ela vai dizer tia, dia. Não é isso? Vocês já ouviram, né? A pessoa, o manezinho, por exemplo, né, falando. Mesmo em Biguaçu também tem gente, né, que fala tia, dia. Outro dia eu fui lá
Lá na venda comprar uma tainha. Já em outras partes do Brasil vai falar tia, dia. São pronúncias bem diferentes, não é mesmo? Mas é a mesma palavra. Então, isso que é variação linguística, tá, gente? É quando a gente tem é a mesma. A gente tem uma mesma ideia, o mesmo conceito, mas temos palavras diferentes ou pronúncias diferentes para representar e que vai depender de quem está falando ou da situação que a pessoa está falando. Deu para entender melhor essa ideia da variação? Sim? Não? Sim, boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Clarice? Então, tá bom. Tudo tranquilo. Ah, obrigada. Tô vendo ali que a Cristiane e a Ediane mandaram um sim e um ok. Então jóia. Então, porque estão entendendo. De vez em quando vocês têm que me dar um sinal de vida aí, gente. Senão eu acho que eu tô falando com fantasmas aqui. Tem alguém aí? Tem alguém aí me ouvindo? Tô falando sozinha. E a outro conceito, né? Outra ideia que eu queria também reforçar com vocês é a ideia do saber a língua, né? Vou contar essa história. Quando o professor Piva me ligou, falando assim, professora Mari, a gente tem uma disciplina no curso de licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena, assim, de ensino de português. Tens interesse? Ah, professor, que legal, sim, como é que é, como é que não é, e daí tá. Aí ele me mandou, né, o material para o curso e tudo, daí ele falou assim, ó, os alunos têm dificuldade com o português. Aí eu já pensei assim, porque eu sou professora de português como língua materna e como língua estrangeira, tá? A gente já vai entender melhor o que, que são esses conceitos. Quer dizer, língua materna, pessoa que já fala o português desde criança, que desde que nasceu, ok. Língua estrangeira, pessoa que fala uma outra língua e que aí foi aprender o português depois, né? Depois de mais velho, assim, depois de um tempo. Então, assim, quando eu penso numa pessoa que tem dificuldade com o português, eu penso em alguém que não consegue direito falar o nome, né? Essa é uma pessoa que tem dificuldade com o português. E aí, eu chego aqui e vocês começam a conversar comigo, e vocês começam a bater papo comigo e me responder, e daí eu fiquei pensando, mas como assim? Mas esse povo todo sabe português muito bem. E o meu marido ontem falou assim: mas os teus alunos falam português muito bem? Que dificuldade que eles têm com português? Como assim, né? O que é isso? Daí eu estava pensando, é essa ideia, né? Que assim, se a pessoa não sabe aquele português culto, se ela não domina o português da escola, a sociedade coloca essa ideia na nossa cabeça que a gente não sabe o português. Mas isso não faz sentido, né? Isso não tem o menor fundamento. Gente, eu preciso só, me dê só um segundo. Cola metan português ko pendeu. Oi, Yani te jala me. oi, voltei. Quem que estava falando aí? Quem que queria falar alguma coisa que eu escutei? Adailton. Oi, Adailton. É mentira dele. Não é verdade? Ah, mas agora vai ter que falar igual. Me conta aí. Da UED? Não quer, agora não quer mais falar? Ah,
Não tem graça, assim. Tá bom. Então tá, então eu continuo falando. Então, assim, tem essa ideia, né, que se a pessoa não sabe aquele português mais culto, ela não sabe português. Isso não é verdade. Por quê? A gente viu, toda língua tem variações. Então, o português culto, ele é uma forma do português. O fato que você não domina o português culto não quer dizer que você não fala português ou que você não domina o português. Se fosse assim, a gente não conseguia se entender. Eu ia falar aqui e vocês iam ficar, hã? Que? Não, como? Não entendi. Se vocês começarem a falar Guarani, o que vai acontecer? Eu vou ficar boiando, não vou entender nada. Por quê? Porque eu realmente não falo Guarani, não entendo nada. Mas eu estou falando aqui, vocês estão me entendendo, né? Se eu perguntar, vocês sabem me responder em português. Então quer dizer que vocês falam sim português e também tem essa ideia, né, que o português que o brasileiro fala um português muito feio ou que o brasileiro fala um português ruim ou errado, porque o nosso português é misturado com, por exemplo, com línguas locais, né, línguas indígenas, é misturado com língua africana, é uma mistura só. Mas, gente, isso é uma riqueza da língua, né? Claro que o nosso português do Brasil é diferente do português de Portugal. O português de lá tá lá, né? E o nosso aqui tá aqui. Então, o fato de ter essa mistura é só uma característica diferente. Não quer dizer que a língua é melhor ou pior. Seria dizer assim que ah, é uma mas pensa assim que a gente tem várias cores, né? Se eu misturar o amarelo com o vermelho, eu crio laranja. Será que o laranja é pior do que o amarelo e que o vermelho porque é uma mistura? Não, ele é só uma outra cor, ele é só uma cor diferente. Então a gente não faz sentido na língua pensar que as misturas, que as influências pioram a língua. Até porque todas as línguas sofrem misturas, sofrem influência, sofrem transformação. É isso que faz a língua ser viva, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender a não a tirar da cabeça essa ideia de que eu não sei português ou o meu português é ruim. Não, você sabe português, seu português é bom. Eu não domino português culto. Ok, o português culto é necessário na minha vida para algumas coisas? Bom, na faculdade normalmente se usa o português culto. Mas isso é uma aprendizagem, né, gente? Isso é uma coisa que vem com o tempo, certo? Imaginem vocês, como é que vocês vão ser professores das crianças e iniciar as crianças nesse aprendizado da língua se você acha que você mesmo não sabe aquela língua. Não seria possível. Então, claro que vocês sabem, vocês têm condições de ensinar o português para as crianças. Então, essa é uma ideia que a gente tem que tirar da cabeça, porque essa é uma ideia que vem do preconceito. É o preconceito contra as pessoas que falam um português diferente, que falam um português diferente do culto. Só que, gente, a maioria do brasileiro fala um português que não é esse português culto. É uma minoria de pessoas que tem esse acesso ao português culto. E isso é por quê? Porque essas pessoas têm condição de ter muito tempo e muito investimento para comprar livro, para ler, para ir no cinema, para assistir cursos, enfim. São muitos anos, né? São muitos anos para você desenvolver essa variedade culta do português. São pessoas que trabalham escrevendo todos os dias, tá certo? Então é injusto pensar que o português, que a gente chama de português não padrão,
que é esse português que a gente fala todo dia, que todo mundo, nós usamos no cotidiano, ali nas situações do cotidiano, que essa é uma língua pior. Não é pior, ela é só diferente. Inclusive, deixa eu até dar uma referência para vocês. Eu sou linguista, essa é a minha formação. Isso quer dizer o quê? Que eu estudo as línguas, eu estudo como é que as línguas surgem, como é que as línguas se desenvolvem, como é que as pessoas aprendem as línguas, como é que a gente pode ensinar as línguas, que tipos de línguas existem, como é que funciona a gramática das línguas, né? Então, essa é a minha formação, meu estudo todo foi para essa área. E aí, o que nós aprendemos estudando as línguas, entendendo como é que as línguas funcionam, né? A gente já viu na aula passada que as línguas são naturais. A gente aprende a falar naturalmente, as línguas vão se desenvolvendo naturalmente, sem precisar ir para a escola. Bom, é esse português que a gente usa no dia a dia, na família, é o que nós chamamos também de vernáculo, né? Essa palavra vernáculo significa esse português cotidiano, que a gente usa sem parar para ficar pensando na regra. Ai, tá certo assim ou tá certo assado? Esse português vernáculo, esse português cotidiano, é a língua portuguesa mais viva, porque é aquela que está em maior transformação. Porque quando nós falamos, a todo momento, nós precisamos de criatividade, nós criamos novas frases, nós encontramos novas situações. E com isso, a língua vai mudando, ela vai se desenvolvendo. Se a gente ficar parado no mesmo lugar, sem encontrar com outras pessoas, a gente não se desenvolve. A língua também é assim. A língua é do contato entre as pessoas que ela vem. E com isso ela se desenvolve. Só não se desenvolve uma língua em extinção, ou uma língua morta, uma língua que ninguém mais usa, que ninguém mais fala. Tá certo? Então, essa é uma coisa muito importante que eu quero que vocês comecem a refletir, assim, se vocês pararem e pensarem, mas eu não tenho eu não sei falar português direito, ou eu não tenho entendimento do português direito. Isso não é verdade, tá? Isso é um reflexo desse preconceito linguístico que nós discutimos ontem. A sociedade botou isso na cabeça das pessoas, que se você não sabe a forma culta, você tem dificuldade, você não tem entendimento, você é menos, ou que você precisa ter vergonha. Isso não faz sentido do ponto de vista da língua. Então, as pessoas que estudam as línguas já entenderam, já viram que todas as formas da língua têm o seu funcionamento, a sua gramática, as suas regras próprias, que vão funcionar muito bem naqueles contextos em que as pessoas precisam da língua, que usam a língua. Nós vamos falar um pouco mais para frente, tá? Numa próxima aula, nós vamos falar mais dessa relação entre a fala e a escrita, tá? Eu reservei uma aula só para a gente discutir isso, porque eu já percebi que é um motivo de muita dúvida para vocês. Mas se eu falar assim, então eu vou escrever errado. Então, será que isso é verdade? E como professor, né, o que eu vou fazer, o que eu faço com os meus alunos, né? Como é que se eu corrijo, como é que eu corrijo? O que eu tenho que ensinar para o meu aluno para ele escrever melhor? Ou para não cometer os erros na escrita? Esse é um assunto que eu vou abordar numa aula mais para frente, tá bom? Eu sei que vários de vocês têm essa dúvida, né? Mas eu quero trabalhar melhor alguns outros conceitos primeiro, tá bom? Ontem eu tive a oportunidade
de conversar já com alguns de vocês, né? O Sérgio estava aqui, pôde conversar com a gente, a Ediane também, a Clarice, o Carlinho também. Eu queria ouvir um pouquinho de quem não estava aqui ontem. Podemos até começar ali no A, na letra A. Aproveitar que foi o primeiro que entrou hoje. Adailton, tudo bom contigo? Me diz, o que que você pensa sobre isso que eu estava falando? Essa coisa do preconceito, do saber o português. O que que você pensa desse assunto? Tudo ótimo, tudo bem, sim. É, cara, agora não. Eu sou uma pessoa que sempre estudei. Mas, pra mim é um pouquinho complicado de explicar sobre essa aula. Por enquanto eu ontem não consegui participar, e no início também. Mas agora que hum, tô participando. Você já, então, mas você já se sentiu assim que eu não sei português direito, ou eu não consigo falar direito, ou eu falo errado? Você já pensou essas coisas? Já sim. Já sim, eu me considero que eu não consigo falar direito o português, né? Nem escrever não sei direito. Assim, eu me sinto assim. Então, mas aí, ó, escrever é uma outra coisa, Aham. tá? Escrever, vamos deixar o escrever mais para frente um pouquinho. Mas e o falar? Você tá entendendo o que eu estou dizendo, não está? Sim, sim, Você não consegue me entender? eu consigo. E você está me respondendo, não tá? É, E que língua você está usando para me responder? o português do Brasil. O português do Brasil, exatamente. Isso quer dizer que você fala português, que você sabe português. Porque quem não sabe não consegue entender e não consegue responder. Então, a gente tem essa confusão, né? Todos os meus alunos têm essa confusão, assim, de assim, eu professora, mas eu não sei escrever direito. Vocês pensam que vocês são indígenas, vocês são os únicos que não sabem escrever direito? Pois todos os meus alunos me dizem a mesma coisa. Ai, professora, eu não sei escrever. Ai, professora, o meu português é muito ruim. Ai, professora, mas português é tão difícil. Todos os meus alunos me dizem isso, ser indígena ou não sendo indígena. Será que isso é verdade? Será que é verdade? Então, será que não tem ninguém que saiba português? Ou isso é uma ideia errada que a gente criou, que botaram na nossa cabeça? Cristiana, o que que você acha? Vou tentar ouvir um pouco algumas outras pessoas também. Eu, O que que ai, você ai, acha dessa conversa? Você já se sentiu assim? Eu não sei falar direito. Meu português é não, muito ruim. Não? não, Você não, não. Opa! eu não. Uhum. Às vezes, assim, por a gente ser indígena, às vezes, quando a gente Hum. fala bem, quando a gente domina um pouco o português, né? Os não indígenas às vezes falam, nossa, você é índia mesmo, né? Não pode, né? Porque você fala português assim, né? Como?
E Aí, será que, isso eu Cristiano, sempre ouço, né? Eles você falam assim, acha, nossa, você acha que isso é preconceito, Cristiana? Alguém fala isso? eu acho que é. Eu acho que É, é né? porque eles acham que por eu ser indígena, não, assim, eu não tenho que falar o português, eu não tenho que dominar bem o português, né? Agora, É vocês já preconceito, pensaram uma sim, coisa assim. assim, ó, Eu me sinto um às vezes assim. brasileiro, um brasileiro que não é indígena, que aprende inglês, vamos supor. Será que essa pessoa escutaria isso? Nossa, mas você fala inglês tão bem, nem parece brasileiro. Não ia, né? Ninguém ia falar isso, né? Mas então, Sim, sim, é por que verdade. que a Cristiana não pode falar português, inglês, iorubá, o que que ela quiser, certo? Né? Então, Uhum. exatamente. Então sempre tem. Eu assim, eu nunca tive, nunca me senti, na verdade, né? Assim, de alguém falar, de falar na frente das pessoas em português, né? Eu aprendi a falar por necessidade, a gente aprende a falar por necessidade, né? A Uhum. gente aprende não porque a gente quer, né? Mas se você convive numa sociedade, obrigatoriamente você tem que falar, né? E Isso para a gente que mesmo. é indígena, isso é fundamental, porque a gente, agora, a gente não tem muita escolha, né? A gente tem que aprender o português, né? Porque se a gente não aprender, a gente não vai sobreviver também, né? Então, Exatamente, eu é uma acho que é questão de isso, mais ou menos sobreviver. isso, sim. Mas É isso. a Você gente, aprendeu. eles ficam mais espantados mesmo quando eles, assim, tipo, quando chega ali, fala que é indígena e começa a falar português, consegue falar o português, né? Aí eles ficam espantados, né? Eles falam, nossa, você é indígena mesmo, né? Então você fala tão bem português, né? Aí que. Mas é normal, a gente entende também, né? A gente entende. Às vezes é por Não, falta de não, eu sou. informação também da parte das Vai pessoas, falar o né? quê, né, Cristiana? Tá no Brasil, vai falar o quê? Marciano? Vai se comunicar com o resto das pessoas? Mas É é uma verdade. imagem, né? Que o indígena tem que ficar é aquela, se você tá na cidade, você não pode ser mais indígena. Você falou português, então não é indígena. Usou celular, não é indígena, não pode, né? Ah, isso Isso, acontece o tempo todo, né? isso é o É isso preconceito, que né? a maioria das pessoas pensam da gente, né? Nem todos, né? Claro, mas a maior parte da população branca acha que é isso, né? Indígena tem que estar no mato, não pode andar de carro, né? Outro dia, quando eu fui para mim ganhar meu bebê no hospital, né? Eu fui, tirei a ficha para entrar na maternidade, e como era época de pandemia, meu marido não entrou comigo, só eu podia, né? Sim. Aí eu tirei minha carteira de motorista para a moça, né, fazer a minha ficha, né? Nossa, ela ficou muito espantada, assim. Aí, Ai, meu Deus. tipo, porque assim, a gente é diminuído o tempo todo, né, pela sociedade não indígena, assim. Se você fala bem o português, você não é mais índio, como a professora disse. Se você dirige um carro, você não é mais indígena. E eles sempre acham que índio tem que andar a pé, como diz a gente sempre brinca, né? Indígena tem que ser do mato, né? Que eles sempre usam a imagem dos indígenas do Xingu, que anda pelado, não sei o quê, né? Então eles acham que eles são indígenas, mas nós que andamos de roupa,
de celular, de carro, às vezes eles falam que não é mais índio, né? Então a gente sofre preconceito o tempo todo, assim, em qualquer lugar também, né? E a gente está acostumado, a gente continua resistindo e vai indo, né? É rir para não chorar, né? Então, quando a gente fala de educação, né, a gente precisa educar muito ainda o povo brasileiro geral, né? De É entender o que é o verdade. Brasil. Acho que Sim, nós mesmos não entendemos ainda o que é o Brasil, que o Brasil tem muita coisa aqui dentro. Tem muitos jeitos diferentes de ser brasileiro, muitas identidades, né? E a educação tem que melhorar também fora, né, a educação sobre os povos indígenas tem que melhorar muito para fora também, para as pessoas não terem mais essa visão limitada, né, preconceituosa, e acaba é refletindo isso que na a língua gente também. sempre. Então, é isso que eu vi um pouco da BNCC, né? Assim, tipo, os índios também reivindicaram isso, né, na BNCC, que é muito importante que o próprio indígena fala da sua cultura e vai nas escolas, porque as crianças fora da aldeia, nessas escolas fora da aldeia, eles conhecem os indígenas do livro, né? Então, eles Uhum. acham que o indígena é de antigamente ainda, né? Que igual do livro, né? Então, A- assim, Aquele no desenho intuito, bem, aquele desenho bem de estereótipo, né, com a peninha na cabeça, sim, é só aquilo. aí a gente sempre fala que o mês de abril é o mês do índio, né? Dos indígenas, né? Então, assim, tipo, a gente sempre fala muito também, né? Que a gente tem que, né? Contar nossas histórias, o próprio indígena contar, né? Porque a gente sabe a realidade, né? Da nossa história, o que a gente passa, né? Então, assim, a gente vive, né? Então, nas escolas mesmo, né, defendemos também que o índio, né, vá à escola, mostra seus artesanatos, né, fala da sua língua, da sua cultura, o modo de vida, né, como que cada comunidade vive, como que funciona, né, porque a gente, assim, é igual, né, quando eles vêm na nossa aldeia, porque as casas aqui já não é mais a casa de antigamente. A Uhum, gente mora numa casa às vezes de madeira, às vezes uhum. aquela casa normal, igual de vocês, gente. Mas eles acham que é porque a gente é dinheirudo, como dizem, né? Mas são lutas das nossas lideranças, né? Para a gente ter uma moradia melhor, né? Uma qualidade de moradia melhor para a comunidade, né? São lutas, são direitos que a gente tem, né? Isso que eles não entendem, né? E acaba Não faz discriminando a sentido, né? gente por causa disso, né? Uma coisa era Então, o aí, indígena, uma coisa era o indígena lá em 1500, que nem existia tijolo sim, aqui no Brasil, morar, né, verdade. nas malocas, nas casas de palha. Mas se hoje tem tijolo, que Hum, pode ter uma casa confortável, qual que é o sentido, né? Não é isso, não é ali que está a identidade, né, do povo. é verdade. Uhum. Então, a identidade está nos costumes, na língua, né? Isso que é importante, isso é isso que a gente tem que fortalecer, e a gente sabe disso quanto indígena, né? Só que os de fora às vezes não entendem isso, né? É igual a gente vê o tempo todo, assim, eles falando que o indígena ganha alguma coisa do governo federal, né? Que a gente é pago, que a gente ganha dinheiro do governo federal. É tudo mentira, né? Quem dera. A gente fala assim, o meu marido aqui, né, a gente sempre fala assim que o quanto, pela história, né, dos povos indígenas, era merecimento, por direito a gente poderia receber esse dinheiro por mês. Só que a gente não recebe dinheiro, ajuda nenhum do governo federal.
a gente é atacado o tempo todo. O pouco que a gente tem, ainda eles querem tirar da gente. Isso sim, né? Aí vai um monte de gente, às vezes, na rede social, fica difamando, né, a história, não conhece a história dos povos indígenas, então acaba que a gente sofre muito preconceito mesmo. É muito forte, assim, em cima da gente, quanto indígena, né? Quem ganha dinheiro do governo federal no Eu Brasil acho é que eu já falei banco. demais. Não, não, Clarice, Cristiana, desculpa. Não, Cristiana. Sabe quem é que ganha dinheiro do governo no Brasil? É banco. O governo dá muito dinheiro para banco, para banqueiro. Para esses eles dão muito dinheiro. É E os só, políticos, né? é só ir ver quanto dinheiro que o Brasil já não deu para banco, para ajudar os bancos, mas para o povo que merece, o povo que trabalha, é favor, né? Aí é favor do governo. O governo existe tem que existir pelo povo, né? Não é para existir para outra coisa. É para isso que serve o governo, É verdade. para ajudar o povo. Então não faz sentido, né? Essa história, assim, essa ideia de que não pode receber dinheiro do governo. Para isso que existe governo, horas, para ter saúde, para ter escola, para dar auxílio financeiro, sim, quando a comunidade precisa. Senão, não precisava ter governo. E você, Bruna? Você É consegue verdade. falar? Oi, Cristiana, é verdade, tá concordando. Oi, Bruno, e você? Ontem você não conseguiu falar com a gente, hoje você consegue falar um pouquinho? Só para eu escutar um pouquinho a voz de vocês. Você não consegue abrir o seu microfone um pouquinho, Bruna? Para dar um oi? Oi, Oi! Eu quero pelo menos ouvir a voz de vocês. Eu não consigo ver o rosto de vocês, eu quero ouvir a voz de vocês. Bruna, me conta, você aprendeu português já de criança, Bruna, em casa? Ou foi depois que você aprendeu, mais velha? eu aprendi com 4 anos quando Hum, meu pai se separou da minha mãe e casou com uma branca, né? Aí eu aprendi. ah, daí a madrasta falava português. Sim, Entendi. Daí ela começou a falar português e você foi aprendendo. Seus daí irmãos também? eu fui morar fora, aí com meu pai, ele saiu da Tá, aldeia. entendi. Daí eu aprendi. Ah, então aprendeu, deve ter aprendido bastante, né? Porque teve bastante convívio com Sim, a língua portuguesa. eu voltei, eu vivia um ano lá, um ano na aldeia, um ano fora, um ano dentro. Aí sempre Entendi. eu falei as duas, só que eu acostumei mais com o português, né? Porque eu vivi mais fora. Só que eu falo Ah, italiano também, só que interessante isso que você está falando. Você prefere, sim, se você tiver que escolher, você prefere, se sente mais à vontade falando alguma coisa em português? Então, é isso? Você sente mais segurança? eu Ou, falo ou com é quem igual? fala comigo, né? Entendi. Se a pessoa falar guarani, você fala guarani. Se falar em É, português, você fala em português. tanto faz. Só que Entendi. eu acostumei, né, falar português. Entendi, porque conviveu bastante. Sim, só que eu voltei para a aldeia, fiquei mesmo com 12, 11 anos. Aí eu voltei Uhum. de novo com a minha mãe. Ah, tá, Eu tinha entendi. acostumado. E você chegou aí na escola, na aldeia ou fora? Eu estudei fora até sexta série. Tá. Aí foi bem difícil estudar fora. Pois é, eu queria te perguntar, como é que foi essa experiência?
É da bem escola. difícil. Quando eu entrei, tipo, eu vivia, né, pra lá e pra cá com a minha mãe. Ah, Aí, quando eu entrei mesmo estudar fora, foi na quarta série. Aí foi bem pesado, porque daí, quando a gente não sabe escrever quase nada, assim, a professora de bem português mesmo, assim, brigava muito. falar. Aí, A professora de sim, português brigava porque, muito. sim. Aí teve uma época que eu voltei para a aldeia, porque eu tinha que aprender bem aqui para poder estudar fora, para E me diz aprender uma bem o coisa, português. me diz uma coisa. Você acha que a professora de português lá da escola fora, ela te ajudou ou você acha que ela deixou mais difícil para você? Não, ela ajudou, é que eu tinha um preconceito assim com a minha madrasta, né? Que daí, por Entendi. isso que eu voltei para a aldeia e aprendi bem o português também, minha mãe ensinou bem. Porque daí eu gostava do meu pai, só que ela, Mas minha não tanto madrasta da não gostava madrasta, de né? mim. Não, ela que não gostava, ela dizia que eu era Acontece, igual a minha acontece. mãe, Essas coisas. relaxar, não sei o quê. Acontece essas coisas, infelizmente, nas famílias. É. Mas daí eu Mas acostumei a falar português. entendi. Então, mas eu queria saber, assim, porque se a professora de português brigava muito contigo, mas você acha que isso te estimulava a estudar? Você acha que era uma coisa Sim, que te ajudava a ir para a escola? sim, porque É? eu Então, gostava muito. o professor tem que brigar muito com os alunos, é isso? Será? Não sei, porque para estudar fora a gente tem que aprender, né, bem o português. Mas para Eu rodei você. bastante vezes, eu acho, fora quando eu estudei, porque sempre em português eu rodava. Mas quando tu era pequenininha, que você falava a língua com o teu pai e com a tua mãe, Guarani, era Guarani, né, que você falava? Meu pai é caigangue, Ah, é é outro Caigangue. indígena Ah, caigangue. é Caigangue. Então, você falava Caigangue, né, quando era criança? Não, caigangue eu Não? não aprendi, não, só Guarani. Ah, tá, entendi. É comunidade mista, então. É, Tá. Tá, você aprendeu Guarani de criança, mas aí tinha alguém que brigava com você, que você não falava Guarani direito? Não tinha, né? Guarani eu falava, só que só o E você português não mais. aprendeu a falar Guarani? Sei falar, só que eu É, falo assim, só que é porque ficou costume não esquecido, aprender. né? Porque você começou a usar menos. É, Mas só que depois quando eu voltei para o aldeia com 10 anos, eu já aprendi tudo de novo, porque a gente não esquece, né? A gente só, tipo sim, assim, fica não lá, mantém ele diário, né? fica lá atrás, né? Na memória. É, Mas só que então, agora eu falo, daí, tipo, eu dou aula pro primeiro ano, aí é só na língua materna, né? aí é só na Aí, língua aí materna, eu né? falo, né? E você briga com os seus alunos? Que eles não falam Guarani direito? Não, até que como esse ano entrou, ano retrasado, entrou um aluninho, né, que veio de outra escola e lá ele disse que a professora dele falava só em português, né? Daí ele começou a falar português. Aí até os próprios colegas dele falaram assim, aqui não precisa falar português, a nossa professora fala Guarani, então Aham. fala Guarani. Aí ele deu risada, ele falou, é sério? Como assim? Aí ele fala, daí começou, né? Então eu vou falar só Guarani aqui, então não preciso falar português. Só que tinha umas horas até ele mesmo esqueci e falava português, né? Só porque ele acostumou isso com a professora dele. Sim. Mas daí tu não brigava com ele, né? Porque ele tava falando Não, português. não, os Então, colegas deles mesmo faziam esse tipo lembravam preconceito, né? ele. Não É, fala, não fala português aqui, rapaz. Ó, é, menino. Então, o que tô querendo com essa conversa aqui é exatamente a gente entender que não precisa a gente brigar com os alunos
né? Quando começa o momento deles começarem a aprender o português na escola, né? De começar a usar o português na escola, não precisa brigar com os alunos para eles aprenderem o português. Uhum. O que precisa só é de tempo, né? É de tempo e de contato. Então, não adianta brigar. Você pode brigar. Você acha que pode. Você pode até achar, né? Talvez a sua professora de português que brigava com você, que te reprovou, te dava nota baixa no português, ela pensava que estava te ajudando. Mas isso não contribuiu em nada para você melhorar o seu português. Você melhorou o seu português porque você começou a ter mais contato com a língua. Entende? Então, se a gente vai ensinar português na escola, se a gente vai usar o português na escola, não adianta brigar com as crianças, né? Do mesmo Você jeito tem que que ser não muito boa em precisa brigar português. para falar o Guarani, não precisa brigar para falar o português também. Ninguém aprende brigando com outro. A gente aprende experimentando. A pessoa faz, opa, assim não deu certo. Depois ela e faz de novo. Obrigada, Bruna, por ter Obrigada, professora. participado. E você, Diane, você que não falou ainda hoje? Oi, Ediane, você está me ouvindo? Nada a declarar. Como assim nada a declarar, Ediane? Como é? Me conta um pouco da sua experiência na escola. Isso é importante para a gente pensar como é que nós queremos ser professores. A gente pensar na nossa experiência, como é o que que fez a gente aprender e o que que pode ter atrasado nossa aprendizagem. Então é importante. Ah, a Ediane caiu. Eu tô achando que a Ediane saiu da sala porque ela quis escapar da minha pergunta, mas tudo bem. Hoje eu deixo ela escapar. Na próxima aula não vai escapar de mim. Então, eu estou fazendo essas perguntas, né, conversando assim com vocês, para a gente tentar entender um pouco o que é uma forma que a gente pode trazer o português para a escola dentro do contexto indígena, que não seja uma maneira de continuar com preconceitos, de desestimular as crianças a aprenderem, a continuarem estudando. Então, a gente tem que fazer esse pensamento assim sobre as nossas experiências como alunos, a nossa experiência na escola e o que que a gente pode fazer melhor, o que que a gente pode fazer diferente. Bom, pessoal, eu quero falar um pouco mais para vocês hoje sobre alguns conceitos que a gente usa quando está falando dessa situação do ensino de línguas, pensando no ensino do português, né, que é o nosso tema. Eu deixei para vocês, aqui na aula 3, que é a aula de hoje, eu vou compartilhar a tela aqui um pouquinho para vocês verem o material. Esse mesmo material eu vou mandar também lá no WhatsApp, tá? Então, tudo que eu mando aqui no Blackboard, eu vou mandar também lá no WhatsApp, para vocês poderem acessar, também acessarem mais fácil. Porque acessar o ambiente aqui, né, acessar o Blackboard às vezes é muito ruim, especialmente pelo celular, quem tiver que usar pelo celular, eu sei que fica bem ruim de entrar. Todo mundo reclama.
Então, o que que eu deixei aqui para vocês, né? Então, se vocês entram aqui, tem sempre as nossas aulas. Então, na aula de ontem, né, a gente discutiu sobre esses assuntos do preconceito linguístico, da diversidade linguística. E na aula de hoje, eu quero falar um pouquinho mais aqui para vocês desses conceitos aqui, tá? Que tem a ver com o ensino do português. Eu vou mandar lá no WhatsApp também o material, tá certo? Que é um texto. Eu só não consegui ainda fazer a cópia, eu vou fazer agora de tarde. Porque hoje eu estava com o meu paizinho, ajudando ele a fazer compra e tudo, porque ele não pode ir no mercado. Então hoje eu estava lá com ele, por isso que eu não tive tempo. Então, eu vou deixar, tá, o texto para vocês, que é um complemento, é uma base para vocês estudarem. E eu já fiz a leitura, então eu vou mandar esse texto também com o áudio, tá bem? Para vocês, quem quiser ler junto, pode também escutar, ou podem só escutar, ou podem só ler, podem fazer como vocês quiserem. Nem eu falei antes, né? Tá lá fazendo alguma coisa em casa? Tá mexendo lá em alguma coisa, trabalhando lá? Coloca o áudio lá e vai ouvindo. Vai trabalhando e vai ouvindo. Assim vai trabalhando e vai estudando. Então, aqui, gente, eu vou deixar para vocês, assim que acabar essa aula e ela rodar a gravação, aqui vai ficar um acesso, um link para vocês poderem clicar e ver o vídeo. E eu vou mandar também lá o link também para o YouTube, para vocês poderem assistir mais fácil. Porque aqui no Blackboard é chatinho de entrar. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esses conceitos aqui, tá certo? Que estão aqui meio resumidos. Eu vou vou explicar esses conceitos aqui para vocês, tá bom? Eu vou fechar essa tela porque quando eu estou falando e aí mostra só a tela, vocês não conseguem me ver. Se você for assistir o vídeo depois, não aparece eu falando, né? Aparece só a tela. E aí, eu acho que fica muito ruim assistir o vídeo só vendo a tela, assim, parada, sem ver a pessoa. Então, eu vou deixar aqui para vocês me verem, mas vocês sabem que eu estou seguindo esses conceitos que eu resumi ali. Vocês também vão receber esse materialzinho ali no WhatsApp com o áudio, tá? Então, quando a gente fala no português, para o ensino de português, quando a gente pensa, pode ter duas situações. Ou a gente está ensinando português na escola para aquelas pessoas que já são falantes da língua, que por exemplo, é a situação da Bruna, é a situação de todos vocês aí que já trabalham na escola com a educação das crianças, né, do ensino dos anos iniciais. Vou ensinar o Guarani para as crianças. Na escola, as aulas são em Guarani para crianças que já falam Guarani, né? Então, essa é uma situação parecida com o professor que vai lá, o professor é um professor falante do português que vai dar aula de português para crianças que já vêm com português de casa. Então, essa é uma situação, né, do ensino do português que seria mais ou menos a situação mais comum nas escolas, de modo geral, né, que a gente tem no Brasil. Mas aqui eu vou falar um pouco mais das situações em que a gente tem aquele contato de mais línguas. Então, é o português quando a gente tem pessoas que falam outras línguas, que não falam o português somente, né? E aí, o português ele pode entrar numa situação como sendo uma língua não materna, uma segunda língua para a pessoa, ou como sendo a própria língua materna dela também. Mas
pode ter uma situação, bom, a pessoa aprendeu português com a mãe, aprendeu português com o pai, aprendeu de casa, mas ela não usa o português em todas as situações, ela também usa outra língua. Ou pode ser que a pessoa aprendeu primeiro uma outra língua, por exemplo, aprendeu em casa o Guarani, e aí foi ter necessidade de aprender o português quando começou a ir na escola, por exemplo. Ou ontem, eu não me lembro quem foi, ontem teve uma pessoa, um aluno, que falou, por exemplo, que as crianças hoje já têm mais acesso, né, com a tecnologia. Assiste televisão. Infelizmente, a gente não tem programa de televisão na língua indígena, né? Então, é em português. Usa o WhatsApp ou usa o telefone, né? Que aí pode ver vídeo na internet. Então, acontecem essas situações. Gente, me deem só um. Oi, voltei aqui, gente. Desculpa. Tocou o telefone aqui e interrompeu o raciocínio. Então, eu estava falando da situação na escola, né? Que quando as crianças elas podem aprender, às vezes elas já trazem um pouco do português de casa, não porque necessariamente é a língua da família, mas porque elas aprenderam um pouco com a televisão ou assistindo vídeo na internet, usando o celular, usando o computador, enfim, com as tecnologias, né? Como a gente estava conversando lá com a Cristiana, né? Usar o celular, assistir televisão, tudo isso faz parte também do cotidiano hoje das famílias. E não quer dizer que a pessoa não é indígena porque usa celular e assiste televisão, né? Faz parte hoje, a tecnologia tá também, que traz essa proximidade, como a gente conversou na aula de ontem. Agora eu não lembro quem foi, não me lembro quem foi que falou isso, mas que falou que a televisão, a internet, né, o celular, tem trazido esse contato das crianças com o português. Então, as crianças às vezes já vêm com algum conhecimento do português, né? Já aprenderam alguma coisa por conta da tecnologia. E isso pode ser aproveitado, né, no momento da escola, no momento que tenha que promover a escolarização na língua portuguesa com as crianças. Então, quando a gente fala do ensino de línguas, então vamos pensar no ensino do português para pessoas que falam outras línguas, nós pensamos em alguns conceitos, certo? Então, primeira coisa que a gente pensa é assim, do ponto de partida do falante, de quem fala a língua. Pode ser um adulto, uma criança. Nós vamos ter, primeiro de tudo, o que nós chamamos de L1. Então, L vem de L1 seria essa língua primeira, ou a língua materna, né? Materna, porque é a língua que vem da família, não necessariamente é a língua exatamente da mãe, né? Às vezes pode ser a língua do pai ou dos tios, sei lá. Mas é a língua que a criança aprende com a família dela. Aprendeu dentro da família, dentro de casa. Essa língua, normalmente, é a língua que a gente diz que ela é a língua mais forte. Quer dizer, é aquela língua que o falante, pode ser uma criança ou um adulto, mas que ele se sente mais seguro, mais confortável, que ele domina melhor, certo? Então, ela pode ser adquirida na infância, normalmente com a família,
Ou pode ser uma língua que a pessoa aprendeu mais tarde, mas é aquela em que a pessoa tem mais segurança para se comunicar. Então, se ela, por exemplo, é a língua que ela pensa, né? Quando ela pensa em tal língua. Essa seria a L, seria a segunda língua, ou a língua 2. Essa língua 2 pode envolver, por exemplo, várias línguas. No caso aqui, vocês têm colegas que falam, por exemplo, eu falo Guarani como primeira língua, mas aí eu falo também o português. Eu aprendi depois o português, mas eu aprendi também o caigangue, eu aprendi também o espanhol, ou aprendi também o italiano, né? Então, pode ser que você tenha um convívio com pessoas de várias línguas diferentes e você vai aprendendo ali diferentes línguas. Então, todas essas que você aprendeu, que são línguas, vamos dizer, mais fracas, que dizer que você sente que você não consegue se comunicar da mesma maneira, não consegue usar com tanta confiança quanto a primeira língua. Então, essa língua 2, essa segunda língua, a gente chama de língua não nativa, ou a língua mais fraca, quer dizer, aquela que a pessoa se sente menos confortável, tem menos segurança, né, quando ela vai falar. Ela pode ser usada porque é a língua comum quando eu tenho uma situação assim de pessoas que falam várias línguas. Então, tem uma parte que fala italiano, uma parte que fala caigangue, uma parte que fala guarani, mas todos falam português. Então, de repente, vai ser ali, o português pode ser a língua que eu posso usar para me comunicar com o grupo de modo geral. Ou porque ela é a língua oficial, que é o nosso caso do português, né? O português é a língua oficial, é a língua usada nas leis, na política. Então, para o indígena que nasceu na comunidade, que aprendeu a língua da sua comunidade, a sua língua indígena, o português é, aliás, a segunda língua, porque o Brasil tem o português como língua oficial. E essa é a língua da política, né? Então a escola vai estar nessa língua, as leis vão estar nessa língua. Para tirar a carteira de motorista, tem que fazer o exame, que vai ser em português, né? Para, enfim, tirar um documento, tá? Vai ser um documento em português, não é isso? Então, você vai usar essa segunda língua porque ela é a língua oficial. Então, esse é o contexto, é assim que a gente pode classificar o português para as comunidades que falam as línguas indígenas no Brasil. O português vai ser uma segunda língua, não porque necessariamente é uma língua mais fraca, a pessoa pode falar o português perfeitamente, né? Como a Cristiana, por exemplo, como o Sérgio, como a Clarice, como todos vocês que falaram aqui comigo hoje, que eu escutei vocês falando, dominam o português, falam o português sem problemas, conseguem responder tudo sem problemas. Então, não é que a língua é fraca, mas você só aprendeu essa língua por essa necessidade, porque você está nesse contexto desse país que exige que você aprenda essa língua para poder ter uma carteira de motorista, para poder tirar um documento, para poder ir para a escola, né? Se você quiser continuar a ir para a escola, no ensino superior, por exemplo, a gente não tem ainda um curso universitário em Guarani, por exemplo. Então, essa necessidade que é imposta, né? Imposta pela política do país. A gente também entende que, de acordo com o contexto, a língua ela pode ser usada para coisas diferentes. Então, pode ser uma língua que é usada como uma língua para comunicação ampla. É o que acontece, por exemplo, com o inglês. O inglês, você vai, sei lá, uma pessoa às vezes vai viajar para Europa, mas ela vai tentar falar inglês, né? Então, muitas pessoas falam inglês naquele contexto
Então, ela é uma língua que é usada para comunicar de pessoas diferentes que falam línguas diferentes, mas aí elas usam aquela mesma, aquela língua comum. Uma língua padrão, né? Esse é um conceito importante também. A língua padrão seria essa língua da escola, né? Seria essa língua mais regulada, essa língua mais oficial, é a língua que aparece no jornal, é a língua que aparece na lei. Essa seria a língua padrão, né? Então, na escola se ensina, normalmente se busca ensinar essa língua padrão. As crianças normalmente não falam essa língua padrão. E não importa, isso tanto faz, tá, gente, se a criança é indígena ou não indígena. A maioria das crianças não fala a língua padrão, ela só vai aprender a língua padrão na escola, tá? Por isso que os meus alunos que são não indígenas já vêm e falam para mim, professora, mas eu não sei falar português. Português é muito difícil, eu não falo direito. Porque a pessoa está falando aí é do português padrão, dessa língua padrão, que é o português da escola, que a gente só aprende na escola e só usa na escola, e por conta disso precisa ir muitos anos na escola para sentir que consegue usar bem aquela língua padrão. A língua regional, como nós já falamos, depende da característica da região. Ah, aqui a gente fala Ipim, lá no Nordeste fala macaxeira. Isso é uma variação que tem a ver com a região, então tem a ver com a língua regional. Mas também existem lugares, né, que regiões diferentes do país falam línguas totalmente diferentes. Por exemplo, na Suíça, né? Na Suíça tem lá uma região na Suíça que se fala italiano, na outra região da Suíça se fala o alemão, enfim. Então, isso depende de cada lugar. A gente tem a língua oficial. A língua oficial é a língua do Estado. E o Estado, ele define isso na Constituição, a Carta Magna. A gente chama, né? Carta Magna é a Constituição do país. Normalmente está lá dizendo, né? Qual que língua é a língua oficial daquele país. E às vezes um país pode ter mais do que uma língua oficial, né? O Brasil tem como língua oficial o português e a língua brasileira de sinais. Isso significa que se uma pessoa nasce surda ou se torna surda, ela tem o direito de ter a educação na língua de sinais, de ter o acesso a todos os bens sociais na língua de sinais, porque a língua de sinais é reconhecida como língua oficial. Infelizmente, as línguas indígenas não são reconhecidas como línguas oficiais. Algumas estão tentando, estão em processo, né, de oficializar, porque isso melhora o acesso, né, melhora, aumenta o poder político dos povos, das comunidades de melhorar o acesso para as pessoas, para os bens políticos, os bens culturais, né, do país, a educação, por exemplo, né, ter mais garantias. Mas a nossa Constituição, né, especialmente a nossa lei de educação, a lei de diretrizes e bases da educação já garante, né, a educação em língua, nas línguas indígenas, né, não na língua da comunidade, o que é muito bom. Tem países que isso não existe, né? Se a gente pensar em alguns. Os Estados Unidos, por exemplo, não garante, na lei deles, não garante que os povos indígenas aprendam, tenham a escola na língua indígena. Não é uma garantia da lei, né? No Brasil já é um avanço, né? Já é alguma coisa. Não quer dizer que a lei seja seguida sempre, né? Mas já é alguma etapa. A gente fala também na diferença de língua moderna e língua clássica. Então, as línguas que são as línguas contemporâneas, né? O português, o guarani, o caigangue, o espanhol, o inglês, o italiano, o alemão, essas línguas que são da nossa atualidade, são as línguas modernas. E o que seriam as línguas clássicas? Seriam línguas que têm registro escrito, tá certo?
Então, línguas que têm uma literatura escrita e que hoje tem um uso restrito. Então, o exemplo, o latim, o grego, o aramaico, são línguas que têm registros escritos antigos, então são línguas antigas que hoje não se usa mais assim no cotidiano, mas que têm usos especiais. Então a gente sabe, por exemplo, o Vaticano, né, o país que fica lá dentro da Itália, onde tem toda a organização da Igreja Católica, lá no Vaticano se usa o latim oficiais. Os pronunciamentos oficiais do Papa são em latim. Então, o latim é uma língua clássica nesse sentido, porque ele é uma língua que não se usa mais no cotidiano, é uma língua antiga, mas que tem alguns usos especiais, né, específicos. Depois a gente pode ter o entendimento também da língua quando ela é pensada no uso dentro ou fora do país. Então, se eu tenho uma língua usada fora da fronteira do país, a gente considera ela uma língua estrangeira. Mas também pode ser uma língua que seja uma língua não nativa. Então, por exemplo, se eu vou aprender o Guarani para mim seria uma língua estrangeira, por mais que o Guarani é uma língua que é falada no Brasil. O Guarani seria uma língua estrangeira. Na ideia da língua internacional. Então, se eu uso aquela língua para me comunicar fora do meu país. Por exemplo, o inglês, normalmente, hoje é uma língua internacional. Se eu for para a Argentina, eu vou falar espanhol, seria uma língua internacional. Se um argentino vem aqui para Florianópolis e fala português, isso também, o português, no caso, para o argentino. E também podemos pensar em línguas intranacionais, ou seja, é uma língua não materna, é uma L2, que é usada em contextos dentro do meu próprio país. Por exemplo, se eu tenho uma comunidade Guarani aqui do sul e uma comunidade Guarani no sudeste, e essas duas comunidades se comunicam em Guarani, eu tenho uma situação em que o Guarani é uma língua intranacional, quer dizer, ela é usada em contextos diferentes, em lugares diferentes, dentro do próprio país. Esses contextos todos, né, como uma situação de uma língua adicional, uma segunda língua, né, indicam ali essas situações de bilinguismo. Nós falamos ontem, né, sobre isso, ontem, anteontem falamos sobre o bilinguismo. A gente vai falar bastante de bilinguismo aqui, que é a situação que nós temos. Então, quando eu tenho duas línguas ou mais que são usadas em uma mesma área pelas mesmas pessoas ou grupos. Então, por exemplo, vocês, quando você está em casa, você fala Guarani. Quando você vai no mercado, aí você fala português. Então, você está nessa situação de bilinguismo, porque você usa as duas línguas de acordo com a situação, de acordo com a necessidade. Quando a gente pensa no ensino do português, a gente pode pensar, então, nesses contextos em que o português é a língua materna ou não, ou é a segunda língua dos alunos. Ele será a língua materna quando
é a língua que é falada na comunidade, na sociedade ao redor e que as pessoas têm uma imersão total naquela língua. Então, é o meu caso com o português. O português é a minha língua materna, porque foi a língua que eu aprendi com a minha família e toda a sociedade, toda a comunidade ao redor também falava português. Então, eu estava, como criança, totalmente inserida no universo do português, certo? Quando eu fui para a escola e comecei a estudar o português padrão, o português culto na escola, eu já tinha o meu português materno, o meu português familiar, como primeira língua. A gente pode pensar no português como uma segunda língua, então, né? Pensando esses contextos. Quer dizer, o português é a língua oficial, é a língua dominante na sociedade e é a língua que é usada nos contextos da vida pública. Mas o português não é a língua que a pessoa trouxe de casa. Então, esse pode ser considerado o status do português para as comunidades indígenas, que mantêm as suas línguas tradicionais. A gente sabe que nem todas as comunidades indígenas conseguiram preservar suas línguas, né? O Guarani ainda é muito preservado, outras línguas são muito preservadas. Infelizmente, tem outras línguas indígenas que quase ninguém mais usa, né? Que tem muito pouca gente que usa, poucas pessoas. Às vezes tem 4 pessoas só que falam ainda aquela língua indígena e não ficou, não tem registro, né? Não tem escrita daquela língua para poder ajudar a ensinar mais pessoas. Aí a comunidade acaba usando o português. Como a gente já conversou, né? Claro, não é porque a comunidade fala português que deixou de ser indígena, né? Mas a língua já foi uma coisa que se perdeu. Então, assim, mas o caso das comunidades que preservam, né, a sua língua materna, a sua língua tradicional, o português ele entra com essa condição, né? É uma segunda língua. Por quê? Porque aquela não é a língua que é a língua da família, não é a língua da comunidade, é uma língua que vem de fora do contexto social externo, né, que está ali ao redor, e que domina aqueles outros contextos, o que a gente chama da vida pública, né? Quando você vai no posto de saúde ou vai no hospital, você vai ter que preencher a ficha, vai ter que responder as perguntas em português. Você vai se matricular na escola fora da aldeia, tem que ser em português. Você vai tirar um documento, vai ser em português. Você vai, né, fazer coisas que sejam fora ali da comunidade, você vai ter que usar o português, obrigatoriamente. Então, tem essa necessidade, essa imposição. Essa é a situação, então, de português como segunda língua. E o português poderia ser também uma outra língua, que nem a materna, nem a segunda, mas uma língua estrangeira, né? Então, por exemplo, eu ensino pessoas que são de outros países que têm interesse em aprender o português, que querem conhecer o Brasil, que gostam da nossa cultura, e aí vem querer aprender o português. Então, para eles, o português é uma outra língua, é uma língua estrangeira. Ela não é usada em casa, não é usada para. Eles não usam o português para tirar documento, eles não usam o português, né, para fazer as coisas que eles precisam para viver. É porque eles querem aprender o português, certo? Então, vai ser bem importante a gente entender essa ideia, né, do português como segunda língua quando a gente pensar no ensino, porque existem algumas especificidades, né, umas particularidades ali do ensino de uma língua como uma língua segunda e não como a língua materna. É um pouquinho diferente, né, ensinar a língua materna e uma outra língua, certo? Povo bonito, perguntas, contribuições, comentários. Como estamos? Tudo certo? Sim, professora. Não, professora. Sim, professor.
Sim, então tá bom. Gente, hoje eu encerro aqui, então, a nossa aula síncrona. Daqui a pouco o vídeo vai rodar aí, né? Ele vai carregar o vídeo no sistema, e aí eu faço a transferência dele para o YouTube, e aí eu mando lá para vocês. Fala, Cristiana. Eu tenho uma dúvida sobre aquela primeira avaliação ali, eu tenho que responder? Opa, sim, tem que responder. Você pode responder pelo WhatsApp mesmo, você pode mandar por áudio ou por escrito, tá? Ah, tá. Entendi, então. Tá? Se você preferir, pode ser oralmente, pode pegar as perguntas que eu mandei e ir falando ali, respondendo, só me manda no áudio. Ou, se você preferir, você pode fazer por escrito. Se quiser escrever no papel, tirar uma foto e mandar. Se quiser escrever no Beleza. computador e mandar, tá? E só não aceito o pombo correio. Né? Tá? Porque aqui na minha casa eu tenho gato e aí os gatos iam comer o pombo e aí não ia dar certo. Tá bom, então. Tá bom? Aí assim, ó, se vocês tiverem alguma coisa assim, professor, eu não entendi direito essa pergunta aqui. O que que é para responder nessa pergunta? Me manda lá, me chama lá no WhatsApp. Tranquilo. Tá bom? Pode Tá chamar no bom. particular, se quiser para ficar mais à vontade, responder ali, Sim, tá. tá bom? Joinha, então, beleza pura. Hum, beleza. Boa tarde, então. Boa tarde, lindona. Obrigada. Para mim, vocês são todos lindos. Eu não vejo a cara de ninguém, eu só imagino as pessoas mais lindas que existem. Ei, tá bom, então. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau. Oi, Bruna, pode falar? Tô ouvindo. Ah, era tchau.